vamos nos focar basicamente aqui que é os ladrões do sono. O tema do sono é muito. Há muita coisa para falar. Vamos falar sobre aquilo que nos rouba o sono. Quem é que daqui dorme bem? Boa. Mas acordar descansada, pronta para o dia, ou sentir acordar e às vezes haver dias que... Custa acordar. Eu sou daquelas pessoas que podem acordar. Mas durmo bem, mas por mim ficava cedo. Não. Quem é que dorme mal? Mal, muito mal. Muito mal. Muito mal. As pessoas têm aquelas insónias, não é? Eu sim, algumas, mas não sei se pode ser muito mal. Depende. E só não deixo de dar às 4 da manhã. Exato. E já não dormi mais. Depende da hora que a gente sempre. Bom, E a razão? às 11 da noite. Eu sei. Acordo. Já, não consigo adormecer. Bom, pode ter várias razões. Quem tem dificuldade a adormecer? Quem é que foi telemóveis antes de ir para a cama? Olha só, nem sei a minha Televisão fiz. Telemóveis não. Não vai acontecer que 5 minutos de dormir. Não. Mas pronto. Dentro dos ladrões do sono que a gente está a dizer, o que o tema tem há muitas coisas biológicas que acontecem dentro do cérebro antes da gente ir para a cama. A gente às vezes gosta de que as coisas aconteçam assim. Vou dormir, adormeceu. Mas o corpo tem que se preparar para. E o corpo tem que receber aquela informação que tem que ir dormir. O corpo não sabe e tem que receber essa informação. Sabem que tipo de informação é que a gente deve dar ao corpo para poder preparar o corpo de ir para a cama? Tem a ver com o ambiente, mas tem a ver com uma coisa biológica. Pensem como é que é o dia. O dia solar. Como é que é amanhã? Que tipo de luz é que nós temos? Que tipo de cores? É laranja. Ao meio-dia, forte, aquelas luzes brancas. E à noite? O organismo, nosso organismo está preparado para isso. Isso chama-se como? Círculo circadiano. O ritmo circadiano. Nós estamos habituados a essas cores. De manhã o laranja começar a ficar mais forte, o cérebro recebe aquela informação, temos glândulas que vão começar a produzir hormonas, a dizer acorda. Ao meio-dia estamos no nosso auge, mas já começamos a preparar as hormonas para dormir. E isso é tudo os olhos que levam essa informação. E depois, quando chega à noite, começamos a preparar. Daí as luzes mais amarelas serem os ideais para ter no quarto, porque mantemos aquele ritmo. Mas não, o que é que a gente faz? Luzes brancas, o que é dizer assim, é meio-dia. E o cérebro recebe aquela informação, por muito fraca que seja, é o tipo de luz, não é ser muito forte ou muito fraco, é o tipo de luz. Ele recebe, os olhos recebem aquela informação, levam e dizem assim, nós estamos a receber luz do meio-dia, portanto, o que é que vais dormir? Também é suposto, ainda sobre as luzes, não é suposto, pelo menos eu tenho lido algumas coisas sobre isso, nós dormimos completamente às escuras. É importante para manter um sono de qualidade. Há pessoas que não conseguem. Sim, mas há é pessoas importante. que têm preferências, não é? Há pessoas que gostam de ouvir com alguma luminosidade, outras que dormem. Mas em termos de qualidade de sono, Aumenta a qualidade do sono, estarmos no escuro, que é para dizer ao cérebro que efetivamente escuro. fomos ao escuro, pode não ser bem aquele escuro absoluto, porque a gente também tem um luar, tem aquelas coisas todas a pôr, mas quanto mais escuro tiver, mais a gente faz a diferenciação entre dia e noite. Se não houver essa diferenciação, a luz influencia parte das nossas glândulas, principalmente a glândula que comanda todo os nossos relógios internos, e se ele não estiver equilibrado, se não estiver em condições, não há ali um dia e uma noite. Por isso, quanto maior for a diferença, melhor é. É quase como a gente dizer, preto e branco. O cinzento, ficamos ali naquele meio. Se quanto mais escuro tiver, quanto maior a diferença entre o dia e a noite, melhor. É sempre. outra coisa que eu também li sobre isso, apesar de não ser propriamente literatura científica, mas mais na ordem da internet geral, não é? Mas é o exercício físico à noite, perto da noite, da hora de deitar. Supostamente, o que li ativa o organismo e Liberta hormônios que nos vão dizer que nos despertam. se for muito intenso.
O exercício físico Depende intenso. do exercício. Sim, depende. Há aquele mais leve que acaba por a gente relaxar, queimamos energias que temos para relaxar. Mas há aqueles que as pessoas vão para o ginásio e fazem levantamentos feitos, fazem exercício e depois nas horas depois querem dormir. O corpo não está próprio para isso. O exercício físico intenso, que depende de pessoa para pessoa, pode ser fraco para um e intenso para o outro, mas aquele exercício que faz com que a gente desperte é péssimo. Poder dormir, porque a gente está a dizer ao corpo, acorda porque eu estou a fazer um exercício. A seguir está a dizer assim, vamos dormir. Há exercício para isso, para relaxar. A gente queima aquelas energias do dia a dia que a gente quer descontrair e tirar. Esse exercício. Há quem gosta de fazer uma caminhada, não é pesado. Mas quem quer ir, por exemplo, fazer uma corrida de 10 km e a seguir uma hora depois estar a dormir, já não é bem igual. Tens dois efeitos da cafeína. A cafeína a seguir à refeição, por exemplo, vamos ter um pico de glicose e faz com que a cafeína diga ao organismo faz reservas. Que é o que a cafeína vai dizer ao organismo e vai dizer basicamente ao pâncreas, liberta a insulina vai dizer ao fígado faz reservas, porque temos um pico. Se bebermos café, por exemplo, mais tarde, vai dizer ao organismo queima a gordura. Tudo depende da altura em que vamos beber esse café. Interessante. Por isso aconselho, por exemplo, e as bebidas energéticas muitas vezes têm isso, que é para dar aquele boost de energia antes de fazer o exercício, não depois, tem que ser antes, que é para levar o organismo a produzir energia, a libertar a glicose para o sangue, para ter energia quando nós precisamos dela. Se eu beber um café a partir o meu limite é 3h30, 4 da tarde. Se eu beber um café a partir dessa hora, eu sei que vai ter um impacto no meu sono. E não é propriamente no adormecer. É depois, umas horas a seguir, despertar. Ou não dormir sem condições. Ou Às vezes você tem a sensação, mais leve, perturba. porque a cafeína também é um neurotransmissor. Então vai perturbar alguns dos neurónios que deviam estar a descansar, eles estão a ser ativados, estão a ser excitados. E os neurónios não querem estar a ser excitados nessa altura, querem estar a ser inibidos, querem estar relaxados. Que é para serem limpos, eles têm que relaxar. E então aí nós estamos a dizer aos neurónios que trabalham quando eles não deviam trabalhar. Então eles estão excitados, estão a trabalhar. E quando chega ao fim do dia, a gente acorda de manhã, cansado, ou não dormir em condições, portanto também os neurónios não tiveram tempo para descansar. Porque há aquelas moléculas que disseram, não, a gente agora estamos aqui, é para tu acordares e para tu fazeres qualquer coisa. E eles não deviam estar a fazer isso. Tem esse também, porque a cafeína funciona dentro desses neurotransmissores. Imita esses neurotransmissores, não são iguais, mas imita. Então excitam determinados neurónios. Que é o que não se quer fazer. As bebidas energéticas que falaste Eu não bebo. têm um grande problema porque, para além da cafeína, tem uma grande dose de açúcar. Os dois juntos são bons. Principalmente os jovens bebem Red Bulls como se fosse água. E há um deles É preocupante. Podemos beber água nos feios. É tudo que manda fazer engordar. E isso são bom para a pena. Eu tenho aqui alguns núcleos de gestão, foram aulas, eles numa manhã bebem 2 a 3 Red Bulls. Isso é muito Todos os dias. E é logo de manhã, quer dizer, É logo de manhã. e vão até. O Red Bull é uma autêntica. Para já não falar naqueles jovens que já não vão sair à noite e misturam um Red Bull com um monte de bebidas alcoólicas. Enfim, de vez em quando não faz mal. Eu não vejo. Tá bem. Continua mais uns aninhos em cima, vai ver se não faz mal. Não sei o que Não, mas é uma bomba. É muito intenso para o organismo. Já processar o álcool é o que é, não é? Mas processar o álcool associado ao Red Bull. Álcool, açúcar e cafeína é ótimo para o organismo ficar completamente saturado. Claro que nós conseguimos fazê-lo se formos saudáveis durante algum tempo, mas tem o seu custo. Tem um custo a longo prazo, tem um custo que nós não vemos. O não dormir e aqueles custos disso é um custo a longo prazo. Peço desculpa, não tive a longo prazo se for regular. Mesmo sem ser claro. Tu deixas uma noite sem dormir. Fazes uma dieta. Mas isso é porque tem filhos. Isso é Não é de pizzas. Se tiveres que fazer, pronto, há situações que a gente faz em dieta, mas uma dieta é muito cara para você.
São 3 dias para voltar. 3 meses. Uma direta para o corpo recuperar mais ou menos o corpo, o organismo são 3 meses. Mas tem uma perda que é muito importante que nós nunca pensamos nela. Sim, e nós podemos fazer mais neurónios. Mas qual é a importância dos neurónios? Como é que funciona o neurônio? É que às vezes é essa a importância que nós não estamos a ver. Se nós ferirmos um músculo, a gente repõe o músculo em si, sem problema. Mas um neurónio é um centro, ou é uma célula que fez memórias, criou ligações. Aí caiu aqui na frente. Eu estava a seguir lá. Não precisamos de mais catetas. O neurónio faz essa diferença. As ligações que ele faz são importantes. Tem informação. Se esse neurónio morrer, para onde vai essa informação? Vai com ele. A gente ganha um novo neurónio. Ele não faz a mesma ideia que a informação lá está. Essa é a parte que nós não percebemos. É mesmo. E realmente assustador quão importante é o sono, não é? E quando E a gente... Sim, como nós o passamos para segundo plano tão facilmente, muitas vezes, porque priorizamos outras coisas, porque há outras coisas que tomam conta, às vezes porque tem mesmo que ser, também acontece, mas é realmente assustador. Eu estava a começar aqui a pensar, obviamente, sabes, sou psicólogo, estava a pensar nos fatores psicológicos, no stress, nas preocupações, nos conflitos internos, em tudo o que é psicológico, não é? Que também, muitos de nós se calhar acordamos à meia da noite e a primeira coisa que começamos a pensar é exatamente em coisas que temos que tratar, ou preocupações nossas, ou conflitos, o que quer que seja. Portanto, isso também deve ter, além da cafeína e de mais não sei o quê, também deve ter um papel muito importante como ladrão de sono. O que é que acham? Quem já foi para a cama com as preocupações? Estou ao contrário. É isso mesmo. Sim, é. É. Porque a gente está a dizer ao cérebro que temos muita coisa que pensar, não temos que descansar. Esse é um dos padrões do sono. Na sociedade atual é desgastante, a longo prazo. Acaba por ser desgastante. E depois a pessoa fica mais irritada. E no dia seguinte está irritada porque não dormiu. É natural, porque o cérebro fica completamente trocado. E depois ainda ficamos com mais pensamentos. E depois temos um ponto contrário. A nossa produtividade. Não dormir. Como é que fica a nossa produtividade no dia a seguir? Fica menor, não é? E depois acaba por ser uma cascata. Como tens menos produtividade, fazes menos coisas. Chegas ao fim do dia, começas a pensar naquilo que devias ter feito e não conseguiste fazer. Porque não dormiste e não o fizeste. Então vais dormir pior outra vez. Então no dia a seguir voltas a fazer outra vez menos. E depois entramos numa dessas cascatas. E as pessoas depois entram em stress porque querem fazer um trabalho que a pessoa pediu para fazer trabalho aquele dia e eu não consigo fazer. Mas às vezes é mais produtivo deixar-nos cortar, ir para a cama e dizer assim, amanhã levanto-me, descansado e trabalho. Só que a gente vai... Eu sei que é difícil. Não, claro que sim, mas isto também acho que tem muito a ver com a nossa capacidade de, apesar das preocupações existirem e das coisas estarem a acontecer e de nós termos uma série de solicitações, a dada altura conseguirmos deixar em stand-by e pegar nelas no dia a seguir, ou seja, não continuar a ruminar sobre coisas que nós não vamos resolver durante a noite, não vamos conseguir tratar. E, portanto, acho que isso deve ter a ver também com um treino de competências individual e de autocontrole, no sentido de, ok, isto não desaparece, está lá, é um problema para resolver, mas como eu agora não vou efetivamente fazer nada, então consigo desviar a minha mente para outras coisas. Eu sei. Estou a puxar a brasa à minha sardinha. Mas confirma-se, não é? Acho que é muito importante essa questão, não é só tratar dos aspectos mais objetivos, de não beber café às tantas horas, ou de não comer tão tarde, ou não fazer exercício intenso. Claro que isso tudo é muito importante, mas depois temos este outro lado que até podemos cumprir essas normas fantasticamente, e há muita gente que as cumpre, porque também sinto, se calhar sou eu que estou numa onda positiva, mas eu também sinto que, em termos gerais,
os jovens, sobretudo, estão mais virados para um estilo de vida saudável do que antes. A nossa geração. Não, do que a nossa geração, certamente. Nós descobrimos mais tarde certas coisas, também não tínhamos tanta informação. Mas acho que há um estilo saudável, não é? Que é importante e que a sociedade estimula. Só que depois, às vezes, isso tudo até está controlado. Eu trato do meu corpo, trato das minhas rotinas, trato da minha alimentação, mas não consigo tratar aqui dentro de tudo o que me atormenta. Cada pessoa tem o seu ritmo e tentar adaptar a vida ao ritmo que tem. Tentar forçar é péssimo. Não vale a pena porque não se produz. Eu tenho que ir para a cama às 10, mas eu vou à meia-noite. Mas tenho que me levantar às 7, dormir pouco, o corpo pediu para adormecer cedo e vou acordar cedo. E eu vou acordar deitar-me tarde. Estamos a descontrolar aquilo que biologicamente vamos ver quando. Que é a grande esquentela que a gente tem. Por isso às vezes deitares, quando o corpo pesa e levantaste descansada, produzes muito mais do que tentar forçar. Nós vamos adormecemos, vamos indo ao sono profundo, voltamos aos sonhos, vamos ao sono profundo, voltamos aos sonhos, cada hora e meia. Mas, conforme vamos caminhando, se o dia e se os hormônios estiverem em condições, conforme vamos caminhando para o dia, esse sono profundo cada vez é mais alto, até que chega ao ponto que o organismo está preparado para acordar. É no sono profundo que a gente se limpa, que o cérebro limpa essas betas-amiloides. Os sonhos também são muito importantes. O sono profundo faz a limpeza. É o nosso sistema linfático que faz essa limpeza. Das proteínas e aquele lixo que se acumula à volta. Por isso, às vezes não é a quantidade de sono, mas é a quantidade de sono profundo que nós tiramos. Esse é que limpa. Depois vamos passar aos sonhos. Para que é que servem os sonhos? A gente precisa das proteínas, o cérebro usa as proteínas e tem. A tau e a beta-amiloide são dois subprodutos. E são duas proteínas que são viscosas. A proteína em si é viscosa. Nós não a comemos geralmente, é um subproduto do biológico que a gente faz no organismo. Então ela quando é produzida nesse coisa, fica agarrada aos neurônios. Então durante a noite é que tem que ser limpa. É quase quando nós estamos a fritar batatas, é basicamente a mesma coisa. Temos estamos só a fritar batatas e não limpamos à volta do quilo. O que é que vai acontecer com o tempo? É aquela coisa toda pegajosa e do tubo. E a beta-amiloide tem essa questão. A beta-amiloide é um produto secundário, não é uma coisa que nós ingerimos, é um produto secundário dos metabolitos que se formam, mas que ficam à volta dos neurónios. Durante a noite tem que ser limpo. Se não for limpo, aquele neurónio fica intoxicado, digamos assim. Com o tempo morre. E é isso que faz o acumular de beta-amiloide e essas duas proteínas à volta desses neurónios, matam-os. Sufoca-os, basicamente, e mata-os. Matar um, há outros que dependem dele. Claro. E o neurónio faz quantas ligações? Quem é que se lembra? Muito. Pergunta difícil agora. Muito. Cada neurónio pode fazer à volta de 10 mil ligações com outros neurónios. Então estão a ver a quantidade de ligações que se vão perder. E esses neurónios todos, 10 mil neurónios que estavam a depender também daquele, não só, mas também dependiam, também vão perder força. E a beta-amiloide tem esse problema. Mas é um produto secundário. Então tem que ser limpo. E já agora, por curiosidade, desculpa lá, mas agora fiquei mesmo interessado. Além do sono profundo que estavas a referir para fazer essa limpeza, há outros fatores Para limpar importantes para contribuir para essa limpeza? a nossa alimentação, para tentar evitar ter produtos tóxicos nisso, mas basicamente o mais importante que se tem visto até agora é o sono profundo. É essencial para a limpeza do cérebro dessa parte. A diferença grande que há entre o dormir do bebê e o dormir de um adulto tem a ver com o sono profundo. Um bebê tem muito sono profundo, à volta de 50% a 60% de sono profundo. E um adulto tem à volta de 30% e vai diminuindo. Essa é a grande diferença que há. O número de horas depois também vai depender muito das nossas hormonas e a maneira como vamos trabalhando e como vamos tendo. O genérico é dizer entre 8 horas, mas depois cada pessoa tem a maneira de se organizar e o dia-a-dia, toda a vivência que teve e todo o acumular que o nosso cérebro tem de experiências e o nosso organismo tem. Aí temos sim, as hormonas influenciam isso. Depois há aqueles padrões, menopausa, andropausa, temos sempre aquelas mudanças.
porque vamos produzir outras hormonas que nos vão influenciar a maneira de dormir. Tá? Por isso, mudamos. Ao longo do tempo vamos ter tendência a dormir menos. Sim. Mas temos um padrão, e há pessoas que não têm, mas vamos sempre ter tendência a dormir Mas são menos. poucas as pessoas mais velhas, não é? Que Dormem dormem às 8 horas, é muito raro. imenso. Isso é raro, não é o mais frequente. O mais frequente é de facto dormirem menos tempo com o passar do tempo. Pelo menos é o que eu ouço. Não, no geral as crianças precisam porque o cérebro também está muito mais ativo. Sim, nós podíamos falar aqui também na questão Mas é. de como é importante durante a infância e durante o desenvolvimento que as crianças também adquiram, durmam, claro, mas também adquiram rituais e padrões de sono saudáveis. Esta questão que tu estavas a falar, de, às vezes os miúdos ficarem acordados até às tantas, não terem rotinas de sono propriamente adequadas, umas vezes vão se deitar mais cedo, outras vezes vão se deitar mais tarde, usam os aparelhos e a tecnologia assim até muito tarde à noite, às vezes comem a horas também muito diferentes e não há uma rotina. Portanto, a importância disso para as crianças, obviamente, mas talvez para todos nós quando chegamos à vida adulta, porque aquilo que nos aconteceu e que foi parte da nossa infância relativamente a estas rotinas de sono vai afetar a forma como nós também dormimos quando somos adultos. É a nossa higiene. E é ter aquele ritmo. Nós somos relógios. E temos que ter. Ou seja, não, um dia vou dormir às 9, outro dia vou dormir às 11, outro dia como às 7, outro dia como às 8. Agora imagino que faz a minha ideia que está esperto. A gente somos relógios. É aquele ritmo. Temos o dia e a noite. Então vamos tendo aquele ritmo. E a gente não perder, a gente tem que manter esse ritmo. E aprendê-lo. É de criança. Exatamente. Isso temos que ensinar uma criança a ter aquele ritmo. Se os pais não ensinam, eles também não aprendem e depois, eu fazia assim, continuo a fazer assim. E vamos deixando andar. Esse ritmo depois altera tudo. Precisamos de ensinar, e quando não formos ensinados, tentar consciencializar e aprendermos nós. Nós precisamos de ritmos. O nosso organismo é ritmo. São sempre aqueles relógios. E a gente tem que nos adaptar a esse relógio, claro. Quem é que dá o telemóvel agora? Aquilo, sim. Quem é que não? A razão que há sempre é para eu dar-me por telemóvel, sabe? É o alarme. É o alarme. Não precisar. Há uma maneira de falar, essa é a solução, mas há uma maneira, podemos pôr no modo do avião. Sempre. Sem não consegue Não ligar. consegue, a gente é sempre essa. Sobre essa essa urgência. Por isso, fazia falta os telefones fixos antigamente. Sim. Evitavam tudo isso. Só que a gente diz, o telefone tem que estar ligado porque a gente precisa de ser chamado. Ou se houver uma urgência a gente precisa de. Mas ele está-nos a afetar. Será que se calhar se a gente o deixar no corredor, se tocar a gente acorda? Provavelmente, se tiver com o toque Mas depois também acordamos. Exato, outros não. Não, eu sim. O primeiro passo é fazer isso. E usar e experimentar, porque nós também muitas vezes, nós não falámos aqui hoje, há algumas coisas claro que são novas e todos nós estamos a aprender, mas não falámos no geral de coisas que já não soubéssemos. A questão dos telemóveis, já sabemos isso, acho que o problema não é saber, o problema é implementar, não é? E isto nós sabemos em muitos aspectos, sabemos a teoria toda, mas depois na prática há algo que nos limita para dar trabalho, porque exige algum sacrifício, porque existe também algum autocontrole, lidar com emoções que se calhar estão associadas ao porquê de fazermos certas coisas que estão erradas, etc, etc, etc. Portanto, há todo um trabalho pessoal que nós temos que fazer, mesmo sabendo a teoria toda.